Olá, boa noite a você, telespectador da TV Guará. Hoje, sexta-feira, 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Hoje não é um dia de comemoração, mas sim de reflexão. Um dos inúmeros fatos que merecem atenção foi o caso registrado em Porto Alegre, onde um homem negro foi espancado e morto. Este não é o tipo de reflexão que queremos. Veja os destaques de hoje. O novo Cafua das Mercês, inaugurado hoje, vai contar com mostra de babalorixás do Maranhão, secretismo religioso com santos católicos e biografias em defesa da identidade negra no estado. Eleições 2020, propaganda na TV e no rádio para os próximos 9 dias antes das eleições. E ainda a logística do TRE para a geração de mídias e lacra e carga das urnas. Operação gigantesca para transportar turbina de São Luís a Santo Antônio dos Lopes, com peso de 680 toneladas, viajando pela estrada a 7 km por hora. Vamos falar também sobre o novo laudo de balneabilidade das praias da Grande São Luís. 5 pontos estão impróprios. E os 95 anos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, com a celebração de membros e confrades da instituição. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Problemas sociais na capital maranhense são recorrentes. Mobilidade urbana é apenas um deles. E é este tema que vamos abordar. Fruto de estudos de grandes pesquisadores, a temática requer, além de diálogo aberto, um direcionamento correto ao plano diretor de São Luís, que não sofre atualização há muitos anos. Andar a pé, de bicicleta, moto, carro, ônibus, a cavalo. São várias as formas de se locomover e todas estão inseridas na mobilidade urbana. O que era algo irrelevante se tornou questionável há algum tempo depois e hoje é objeto de diversas discussões. Mas você sabe o que é mobilidade urbana? É a necessidade de realizar os seus deslocamentos diários para a concretização das suas atividades de trabalho, de estudo, lazer. Então é todo o ir e vir que acontece na cidade. A cidade moderna só existe em função de que essa movimentação, essa circulação, ela ocorre constantemente. Cientes do que trata o assunto, é preciso saber como deve ser pensada. Tudo passa pela criação de legislações específicas. As leis do setor são objeto de análise do capítulo 13 do e-book Cidades Brasileiras, temas e questões para debate. No capítulo Pontos para uma análise sobre a legislação da mobilidade urbana de São Luís. No Brasil, já existem algumas leis que regulam as questões relacionadas ao tema. Entre elas, a Lei Federal número 12.587, de 2012, que trata sobre o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Permitir que todas as pessoas tenham acesso universal à cidade, que não fiquem segregados em partes de territórios, né, como acontece, por exemplo, nos finais de semana, você pode observar que a cidade fica deserta. As pessoas não podem ir para uma praia, ir para um parque, ir para outro local de lazer, visitar sua família, porque não existe transporte. Porém, São Luís não tem o seu próprio plano. E quando o plano não existe, fica difícil falar de mobilidade englobando todas as formas de locomoção. As soluções para melhorias no trânsito de São Luís passam pelo plano de mobilidade urbana. Precisa ser nem um especialista entender que a mobilidade, né, com os constantes engarrafamentos, né, que acontecem no dia a dia da cidade, está dificultando a vida. As pessoas perdem muito tempo no trânsito e perder tempo é perder um bem que não volta nunca. Hoje a Defensoria Pública do Estado inaugurou as novas instalações do Núcleo de Execução Penal em São Luís. Esse evento foi prestigiado por representantes dos poderes judiciário, executivo local e nacional, defensores públicos e também servidores da casa. O núcleo conta com 12 defensores públicos e presta atendimento especializado
a pessoas privadas de liberdade e seus familiares na capital maranhense passa a funcionar agora na Avenida Colares Moreira, número 673, que fica no Renascença 2, ao lado do antigo Armazém Paraíba. Bem, o novo prédio do NEP possui área útil de aproximadamente 520 metros quadrados. As novas instalações contam com recepção, com capacidade para 48 lugares, banheiro para pessoa com deficiência, sala de estagiários de graduação e pós-graduação, 3 salas para assessores jurídicos, 12 salas de defensores públicos, sala para assistência social, sala para psicólogo. Deve atender aí, em média 5.000 presos da capital. E uma grande operação de transporte de uma turbina com 106 metros de comprimento e 355 toneladas na próxima semana pode deixar o trânsito lento nas rodovias do Maranhão. A operação seguirá até o município de Santo Antônio dos Lopes e começa na próxima segunda-feira. A velocidade média desse conjunto transportador será de 7 km por hora e vai percorrer cerca de 300 km com apoio especial da logística da Polícia Federal e uma empresa de logística responsável pelo transporte. As intervenções nas pistas serão intercaladas. Algumas pontes ao longo do percurso não suportam o peso do conjunto. Para transpor essas pontes, será utilizado um equipamento vindo de São Paulo, chamado sobreponte, que será montado sobre as pontes que não suportam o peso para a passagem desse conjunto todo que você está vendo aí. Com isso, haverá interdição total da rodovia a partir das 23 horas, podendo a obstrução da pista durar entre 3 a 6 horas. O tempo suficiente para montar o sobreponte, passar o gerador e depois desmontar esse equipamento. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de eleições aqui no Jornal da Guará. Não saia daí, a gente volta já. Bem, hoje foram retomadas as propagandas no rádio e na TV para este segundo turno. Estamos a 9 dias das eleições e o TRE também já segue com sua programação de geração de mídias e a logística de carga e lacre. O trabalho de geração de mídias para o segundo turno foi realizado hoje. Nesta etapa, os profissionais do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão preparam os materiais de mídias que vão para as urnas e gravam os resultados. A geração de mídia vai preparar as mídias de resultado, né, e as flashes de carga. No caso aqui, a gente está no segundo turno, então as flashes de carga já foram preparadas, já foram colocadas na audiência do primeiro turno. Que são essas cargas? São as informações dos eleitores, das sessões eleitorais, dos candidatos. E agora vem as mídias de resultado também, as do segundo turno, que é aquele pendrive que vai armazenar os dados da votação durante todo o dia da eleição. Hoje também começou a propaganda eleitoral no rádio e na TV das eleições municipais. Desta vez, os 2 blocos fixos de 10 minutos vão ser divididos igualmente entre os 2 candidatos. A propaganda segue até o dia 27 de novembro. Agora o TRE começa a se preparar para o trabalho de carga e lacre das urnas, que já começa amanhã. As mídias que foram geradas vão ser inseridas nas urnas e também vão ser lacradas de forma segura e com um material bem resistente. Segundo o órgão, as medidas são necessárias para garantir a segurança no processo eleitoral. Durante a carga e lacre, que é uma audiência pública, com o edital publicado anteriormente para que dê publicidade à OAB, ao Ministério Público e à população, são inseridas as MRs, as mídias de resultado, e depois essas urnas são lacradas. O que são esses lacres? Esses lacres são lacres que vêm do TSE. Eles vão ser assinados pelos juízes e promotores e colocados nas urnas eletrônicas, garantindo que essa urna não vai ser violada. Olha aí, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu nota para esclarecer que são falsas mensagens que circulam em redes sociais e afirmam que as eleições do último domingo, no dia 15, foram anuladas em algumas cidades por suspeita de fraude na urna eletrônica. Segundo a nota, nunca houve, desde o início do uso das urnas eletrônicas em 1996, constatação de fraude em resultados com a utilização do equipamento.
O Tribunal Superior Eleitoral informa que a urna não tem conexão à internet ou via Bluetooth, o que já elimina a possibilidade de ataque por hackers. A urna possui mais de 30 camadas de segurança encadeadas para dificultar a fraude. Há lacres de segurança que mostram qualquer tentativa de violação. Antes das eleições, as urnas são expostas a hackers e especialistas que queiram testar sua segurança. Ao final da votação, o resultado de cada urna é impresso em 5 vias, uma delas fixada na própria sessão eleitoral, e qualquer cidadão pode ter acesso por meio do BU, divulgado no site do TSE ou mediante pedido ao juiz eleitoral. O resultado divulgado pode ser comparado com os boletins impressos. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão emitiu nota informando que não houve anulação de eleições em municípios do interior do estado. E a gente segue agora seguindo com a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Duarte Júnior, do Republicanos, segue em isolamento social para a cura da Covid-19. Sua agenda de trabalho está sendo cumprida pela candidata a vice Fabiana Vilar. Às 6h30, realizou panfletagem no terminal da Coab. Às 7h, participou de entrevista para a TV. Caminhada no bairro Vila Lobão, caminhada no bairro Jardim América, também no bairro da Jordoa, no período da tarde. Às 5h, realizou caminhada no bairro Vila Esperança. A partir das 7h, realiza carreata no bairro Quatraque e também nos bairros Ipaze, Maranhão Novo, Bequimão e Angelim. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã realizou gravação de programa eleitoral. À tarde e à noite, a adesão de lideranças políticas à campanha e participa de encontro com lideranças políticas nos bairros Retiro Natal, Monte Castelo e Areinha. Nós vamos seguir agora para o intervalo. 95 anos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, que você vai ver daqui a pouquinho. Não sai daí. Para amanhã, no sábado, a Tábua de Marés começa com a baixa mar às 6h12, marcando 1,3 metros. Ao 12h20, a única pré-mar do dia, com 4,6 metros. E às 6h35, baixa mar com 1,8 metros. O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão completa 95 anos e vamos contar um pouco desta trajetória e importância desta instituição à sociedade. Os 95 anos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão foram celebrados com o que os membros da instituição mais gostam de fazer, discutindo a história. A palestra realizada pelo professor doutor Ronaldo Rabelo de Brito Paletti, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, foi o principal momento do evento comemorativo. Fundado em 20 de novembro de 1925, o IHGM passou por diversas etapas. Foi perseguido durante o Estado Novo, desalojado da sede. Tempos depois, ganhou novo espaço, onde ainda está, sendo um dos mantenedores da memória do povo maranhense. O Instituto Histórico, ele tem a função de baluarte dos estudos de historiografia e também dos estudos geográficos sobre o Maranhão. Então, é uma referência, é um guardião da nossa história. O IHGM é formado por membros fundadores, efetivos, correspondentes, honorários e beneméritos. Sua diretoria é formada por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros, diretor de patrimônio, diretor de divulgação e conselho fiscal. O atual presidente é José Augusto Silva Oliveira. Então, hoje, nessa data dos 95 anos, nós estamos reverenciando os fundadores, do Instituto, todos aqueles que ocuparam as cadeiras da casa ao longo destes anos. Hoje, atualmente, são 60 cadeiras e homenageando também aqueles que dirigiram a instituição durante este período. Mas o que seria dessa história se os espaços físicos não fossem preservados, restaurados? Como que aconteceu recente com o prédio da Refesa? O que seria da história se não fossem os registros feitos em livros, em revistas?
Mas tudo isso precisa também ser preservado. E é justamente essa preservação que o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão busca fazer, através da análise e fiscalização de como os patrimônios, sejam eles físicos, prediais ou físicos em papel, estão sendo preservados para que as próximas gerações possam conhecer a realidade da região onde mora. Secretaria de Estado do Meio Ambiente divulgou o resultado da balneabilidade das praias na Grande São Luís. Existem 5 pontos considerados impróprios para o banho. As informações com Eduardo Gomes. 5 pontos da orla marítima de São Luís estão impróprios para o banho. Essa informação foi confirmada através de um estudo que foi divulgado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente na última quinta-feira. Esse monitoramento foi feito entre os dias 21 de outubro a 16 de novembro. Lembrando também que foram analisadas amostras de 22 pontos das praias de São Luís e também trechos das praias de São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Entre os trechos que estão impróprios para o banho, possuem 2 na Praia de São Marcos, um em frente à Praça do Pescador e outro em frente à Praça de Alimentação da Avenida Litorânea. Na Praia do Calhau, os pontos impróprios estão em frente à descida da Rua Altamira e também em frente à descida da Avenida Copacabana. E na Praia do Olho d'Água, o ponto impróprio está em frente à descida da Rua São Geraldo. Lembrando que os outros trechos estão liberados para o banho. Nos pontos que estão impróprios para o banho, existe uma placa sinalizando a proibição de banho. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Bom, infelizmente nós iremos exibir para você, telespectador, a entrega de hoje do Museu Cafua das Mercês. Uma nova estrutura com um espaço muito interessante em celebração a este dia tão importante que é o Dia da Consciência Negra. A gente vai ficar devendo, mas vai estar disponível no portal guará.com. A gente vai encerrando a nossa edição de hoje do Jornal da Guará, desejando a você um excelente final de semana. Divirta-se com moderação e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir das 18h30. Você fica agora com os analistas. Boa noite.